Olá, muito boa noite. Mais uma vez, estamos juntos para este hangout e fazermos mais alguns comentários sobre o tema em questão. Então, ainda que tudo acabe em pizza, está tudo bem claro, né? Por quem o Brasil está sendo administrado. Não adianta mais vir com chorumelas, com apelos, com blindagens, com aparelhamento do sistema, com desculpas esfarrapadas, e nós sabemos que existe um dito popular que diz que contra fatos não existem argumentos. Só nos resta saber o que ficou ao lado do cidadão de bem, o que resta a ser feito para a sociedade brasileira de bem como um todo. Nós sabemos que nós estamos imiscuídos hoje numa promiscuidade política de um sistema político corrupto instaurado e de um falso sistema religioso que praticamente determinou regras, leis, conceitos, preceitos, ideais para que tudo isso que estamos vivenciando hoje fosse implantado na nossa nação. Então, a verdade foi rechaçada, os valores éticos, morais, religiosos, de fato, foram rechaçados e foram dando um jeitinho daqui, um jeitinho dali, e nós podemos observar o dano maior que tudo isso vem causando à nação, que já não é mais considerada uma nação séria, uma nação que se pode dar crédito, uma nação em que existe uma Constituição séria, um Supremo Tribunal Federal sério, um Supremo Tribunal de Justiça sério, um Tribunal Superior Eleitoral sério, uma Câmara de Deputados sério, uma Câmara de Senadores sério, presidenciáveis sérios e religiosos e líderes religiosos sérios, com raras exceções, e vamos aí saber como os que estão incluídos em raras exceções conseguirão praticamente ser salvos por tudo isso que estamos presenciando. O país está entregue ao crime organizado, à organização criminosa, a banqueiros especuladores que vivem em função da usura e da lisura do dinheiro do cidadão de bem, com uma determinada exploração que jamais a gente pode imaginar. As entidades que mais ganham nesse país e menos trabalham são os banqueiros, né, que ostentam lucros bilionários ano a ano, e nós não vemos nenhum retorno, nenhum benefício para o cidadão de bem. Então, nós estamos vendo aí o inferno astral em que o Brasil está passando, devido ao comportamento, atitude e ações de pessoas inescrupulosas, meliantes, corruptos, bandidos, marginais e, acima de tudo, ladrões do erário público. E o engraçado é que entram e saem da prisão como a gente entra e sai de um shopping center, né? Muito bom isso, é legal. Quer dizer, o exemplo que isso aí será dado para outras pessoas. Pode cometer o crime que você quiser,
E o advogadinho de porta de cadeia está ali para te tirar, porque lei e justiça não existem mesmo. Então é isso que nós estamos vendo. E vamos ver o final que vai ter o mártir da nossa história, o excelentíssimo, merentíssimo senhor doutor juiz federal, Sérgio Moro. E eu temo até pela vida dele, porque ele está se expondo demais em meio a uma quadrilha que tem tentáculos por todas as instituições federais, nacionais, e creio eu, até internacional, até de forma internacional. Então, nós estamos numa situação à deriva, estamos sem saída, estamos praticamente à mercê de uma salvação que pode vir, como também pode não vir mais. E nós estamos aí à espera de que realmente a coisa volte à normalidade, porque nós estamos aí num momento de praticamente de desgovernabilidade, incorruptibilidade desmensurada. Nós estamos aí diante de ilegalidades tamanhas. Estamos vendo aí a Constituição sendo todo dia rasgada pelo STF, pelo STJ, pelo TSE, pelo ministro não sei quem, ministro não sei quem, todos aparelhados com esse desgoverno corrupto e maldito. E então nós precisamos agora nos unirmos, porque nós temos aí uma luta entre o bem e o mal. Muitas pessoas não acreditam na questão do bem e do mal, mas nós estamos diante da própria tese do bem e do mal. A questão aí, então, agora, né, vamos lançar mão de maniqueu, o maniqueísmo, né, o bem e o mal, Deus e o diabo, a luz e as trevas, o céu e o inferno. E tem já pessoas que arguindo que pode ocorrer de um momento para o outro uma guerra civil instaurada em território nacional devido aos contratempos que estão sendo revelados e a blindagem de organizações criminosas que estão por trás de defender toda essa corja de quadrilhantes, de bandidos, de ladrões do erário público. Então nós estamos vendo aí todo dia uma notícia nova, todo dia um homem sem caráter, sem honra, sem pudor, sem mérito, sem honestidade nenhuma, sendo manchete nos jornais sobre os seus atos, comportamentos, atitudes e ações em relação ao erário público. Desvio de verbas, praticamente propinas, urnas adulteradas, eletrônicas, praticamente tráfico de influência, palestras concedidas por semi-analfabetos ou analfabetos, que nenhum PhD, acho que jamais ganhou durante sua vida profissional, 500 mil, 600 mil, 1 milhão, 2 milhões, presentes de todos os lados, o AES, o Odebrecht, nós temos presentes até da Oi, né, aí no sítio de Atibaia, presentes também no Triplex. E o que vai ser de tudo isso? Será que sozinho o excelentíssimo, merentíssimo senhor, doutor, ilustríssimo juiz federal Sérgio Moro conseguirá colocar todas essas ratazanas por trás das grades? Será que ele terá força o suficiente? Será que nós vamos ter que propiciar uma guerra civil, invadindo
Câmara de Deputados, Senado, Palácio do Planalto, jogando tudo esses cafetões do crime organizado porta fora? Será que chegou o momento do Brasil ter a sua primeira revolução armada? Será que estamos diante da possibilidade da impossibilidade? Nós temos alguma coisa que venha nos garantir nesse momento agora de desgoverno total, corrupção total, mentiras totais? Um dia é Delcídio, outro dia é Cardoso, outro dia é Lula, outro dia é Dilma, outro dia é Lulinha, outro dia é José Dirceu, outro dia é Palocci, outro dia enfim, todos os protagonistas do Partido dos Destrabalhadores. Costumo dizer Partido dos Trombadinhas, porque é meritório entender que eles são peritos e mestres na arte de corromper e roubar o erário público. Isso nós temos que tirar o chapéu. Principalmente o chefão, né? O chefão tem se mostrado duro, irredutível, firme, não sei de nada, não conheço nada, não é meu, não vou depor, não sei depor, não tenho como depor, não preciso depor, e começa utilizando os seus aparelhados para fazer a sua blindagem e a sua defesa. Então nós estamos aí num mato sem cachorro, e eu achei que as Forças Armadas, o Exército, iria tomar uma atitude, fazer uma intervenção, mas também não estou acreditando mais. E corre-se o perigo, depois de toda essa baderna, toda essa implantação do desespero e da anarquia, ainda se instaurar o comunismo em território brasileiro. Era só o que nos faltava. Então eu gostaria de deixar esse meu repúdio, ainda que tudo acabe em pizza, nós estamos vendo quem presta e quem não presta nesse país. Nós estamos vendo aí do lado religioso, dos falsos líderes religiosos, dos falsos pastores, pessoas aí defendendo Eduardo Cunha, como aí o tal de Silas Malafaia, durante um de seus trabalhos de pregações. Também vimos aí, se não me falha a memória, o outro líder do falso sistema religioso, da falsa teologia da prosperidade. Por um lado, os políticos acabando com a sociedade através da corrupção, do desvio e do roubo do erário público, e por outro lado, os falsos líderes religiosos aproveitando da situação, de mãos dadas com os políticos corruptos e praticamente lesando todos os cidadãos de boa fé, tirando tudo que possuem, inclusive as suas almas, sugando as suas almas e não deixando escolhas. Então nós estamos aí vendo aí o R.R. Soares também defendendo o excelentíssimo presidente da Câmara de Deputados, Eduardo Cunha. E eu não sei como ainda, cidadãos do meu Brasil varonil, eu não sei ainda como, nesse país das maravilhas, ainda se utiliza praticamente os pronomes aí de tratamento dentro de Câmara de Deputados, a sua excelência, excelentíssimo, o senhor deputado, o senhor ministro do Supremo, o senador Delcídio, não sei, Alcídio, não sei direito o nome, Dona Benta, não sei. Então, fica difícil, né? O presidente da Câmara, o ilustríssimo senhor Eduardo, poxa, gente, tem que chamar ladrão, bandido, corrupto, de doutor, juiz, meritíssimo, senhor,
excelência, Vossa Excelência. Ô, gente, para com isso, pelo amor de Deus. Será que está todo mundo contente com isso que está acontecendo? Chamar bandido de senador, de excelentíssimo, de merentíssimo, de presidente da Câmara, ministro, o senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor ministro do Supremo Tribunal de Justiça. Ô, gente, chamar bandido nesses termos, com esses praticamente com esses adjetivos, senhor, doutor, merentíssimo, excelentíssimo, Vossa Excelência. Então, fica difícil, diante de todos esses crimes. Nós estamos, o quê? Endossando o crime organizado. Nós estamos aceitando as organizações mafiosas. Nós estamos aceitando os nossos filhos serem destruídos, detonados por narcotraficantes e seus laranjas em portas de escolas, de universidades, nas ruas, nas praças. Nós estamos aceitando tudo isso. E, por outro lado, não vou só condenar esses tipos, mas vamos falar um pouco agora contra o cidadão, contra a população. Nós fomos um pouco coniventes ao longo de todo esse período, participando de tudo isso, calados, em silêncio, fingindo que não estávamos vendo e ouvindo nada, como Lula hoje, não sei, não conheço, não é meu, não é de ninguém, como o Maluf também, quando descobriram aquele volume de dinheiro no exterior, ele disse, não, o dinheiro não é meu, pode ficar para vocês. Então nós observamos que nós temos uma parcela de culpa em tudo isso. Nós somos coniventes com tudo isso. Nós permitimos as coisas chegarem aonde chegaram. Então nós precisamos tomar consciência como nação, como um povo que tem a sua identidade, resgatar isso daí, se conseguirmos passar o país a limpo, se conseguirmos contornar a situação e passarmos o Brasil a limpo, exigir leis severas, exigir o cumprimento das leis, acabar com esta curriola de advogados de porta de cadeia, que a polícia prende, o juiz prende, as pessoas de brilho na cara, honestas, prendem, e esses meliantes vão lá e tiram por honorários e dinheiros de bandidagem, que acaba passando para eles, né? Dinheiro de bandidos, dinheiro de narcotraficantes, dinheiro de criminosos que são postos prisão afora. Então, nós precisamos exigir pagarmos menos impostos, uma vez que nós estamos com as ruas cheias de buracos, não temos uma educação sólida, está tudo terceirizado, é Unicoisa, é Unimar, é o Unip, é Unopar, é não sei o quê, nós não temos mais educação. Nós não temos mais um sistema de saúde praticamente eficiente. Nós não temos um judiciário eficiente, nós não temos uma polícia federal praticamente eficiente, nós não temos uma polícia militar eficiente, nós não temos a garantia da instituição sendo praticamente praticada no dia a dia, nós não temos o Código Civil sendo utilizado de forma correta pelos jurisconsultos, entre aspas, pelos magistrados. Tenho nojo quando escuto dizer cabeça de juiz e bunda de nenê, ninguém sabe que hora vai feder. Então não podemos mais aceitar interpretações particulares de homens praticamente corrompidos do Código Civil. Não podemos mais, seja quem for, magistrado, promotor, desembargador, ministro sei da onde, ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro do Supremo Tribunal de Justiça, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, praticamente Ministério Público, não podemos mais aceitar de forma alguma
interpretações particulares, arbitrárias, das escrituras sagradas para ludibriar e enganar a boa-fé de idiotas, de pessoas nécias, que nem sequer conhecem a história bíblica, o conteúdo bíblico, nunca se deram ao dever de ler alguma coisa, mas só vão pela cabeça dos outros, são pessoas acéfalas. Como alguém já disse, quando adentram esses templos, deixam o seu cérebro fora dos templos, para que as pessoas criem um nocional, criem um ideal, criem conceitos que são embutidos nas mentes dessas pessoas. Pessoas talvez despreparadas, analfabetas, não vou dizer inocente, vai também porque quer. Pessoas que dão tudo o que têm, numa fé cega, num fanatismo religioso, numa intolerância religiosa terrível, no confiar nesses falsos líderes religiosos, esses falsos pastores, esse falso sistema religioso, conjuntamente com esse pentecostalismo, neopentecostalismo, que culminou em todos esses segmentos carismáticos que nós estamos vendo aí, com comportamentos absurdos dentro desses templos, e não tem um órgão governamental para praticamente reger isso e praticamente defender a sua população desses golpistas da religião também. Nós estamos vendo aí essa falsa teologia da prosperidade, usurpando o patrimônio das pessoas, tirando, da mesma forma como os políticos corruptos estão fazendo, estão atuando. Precisaríamos também um lava-jato no falso sistema religioso. Quantas coisas nós iríamos descobrir? Por cima aí nós vimos aí o caso do Eduardo Cunha aí, repassando um valor da propina para a Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Madureira. Então fica difícil, né? Como a gente vai ser sério, honesto, em um país em que tudo não é sério e tudo é desonestidade? Tudo é corrupção, tudo é uma farsa, tudo é uma mentira, tudo é um engodo, tudo é uma hipocrisia. Fica difícil, né? Então eu gostaria de deixar aqui o meu repúdio, a minha indignação, e, para mim, ao meu ver, aconteça o que acontecer, acabe em pizza, não acabe, a ideia que permanecerá, o conceito que permanecerá desses protagonistas aí, que instauraram essa tremenda corrupção nos nossos dias, ao meu ver, nunca mais serão respeitados e terão respeito da população. Tipos aí, Eduardo Cunha, Lula, Dilma, Palocci, José Dirceu, Delcídio, né? Barbosa, Mendonça, Bunlai, né? Marcelo Debrecht, Vacari, Eduardo Duque, todas essas empreiteiras, essas construtoras que nós achávamos que era dinheiro sadio, que era dinheiro de trabalho suado, de pessoas honradas, honestas. Que barbaridade, que absurdo. Imagina então quando abrir aí os dossiês do BNDES, do Banco do Brasil, quando abrir outros dossiês, né, como o FIABERTO da Petrobras, quantas sujeiras ainda não estão por vir, né? Mas fica aí o meu recado, essas pessoas aí agora são figurinhas marcadas, podem mudar de partido, mudar de país, vender o que tem, dar para os pobres, regenerar, né? Candidatar novamente, ou abandonar a política. Enfim, nós já conhecemos e sabemos quem são os autores, atores e protagonistas de toda essa história de corrupção que nós estamos vivenciando no Brasil, na nossa nação, um país que sempre foi verde e amarelo, e agora recebendo toda essa anarquia, esse vômito
do desgoverno do PT, liderado por um tal aí de Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Que maravilha de administração. Fica aí os meus pêsames também para os brasileiros que foram coniventes até o momento com tudo isso. E muitas vezes, quando a gente queria alertar a respeito da política corrupta em nosso país, nós éramos praticamente calados, não podíamos usar praticamente a imprensa escrita, falada, nada disso. Também quando queríamos alertarmos a respeito do falso sistema religioso, com seus falsos pastores, e essa falsa teologia da prosperidade, também éramos escorraçados destas denominações. Fizeram tudo isso para que pudessem perpetrar, incorporar tudo que eles vinham incorporando e trazer até nós hoje os resultados que nós temos. Então, por isso que fizeram um cala-boca em todos aqueles que tinham um ideal de honestidade, de pureza, para trabalhar na causa política ou na causa religiosa. Então, foram calados ao longo desses anos, perseguidos, porque os líderes políticos corruptos e os falsos líderes do falso sistema religioso já tinham o seu programa, já tinham o seu sistema a seguir, e deu no que deu aí. Eles estavam já praticamente tecendo o fio da meada, né, para chegar aos fins determinados, aos fins desejados. Então, eles não se importaram com os meios que eles utilizaram ao longo do percurso para conseguir atingir os seus objetivos. E nós estamos vendo aí que os objetivos não são nada honestos, não são nada justos, não são nada praticamente merecedores de elogios, mas uma verdadeira catástrofe. Políticos corruptos milionários do dia para a noite com dinheiro do erário público e falsos líderes religiosos, falsos pastores milionários do dia para a noite com dinheiro de idiotas se passando por pseudo-evangélicos, pseudo-crentes, pseudo-devotos. Então, nós estamos vendo aí porque o medo da verdade, que tinham tanto medo da verdade, tanto no seio político como no seio religioso, para fazerem tudo o que vinham fazendo e chegar até onde chegaram, e nós temos os resultados que estamos tendo hoje. Então, eu gostaria também de parabenizar o público que elegeram esses políticos e o público que, idolatrando esses falsos pastores, do falso sistema religioso e da falsa teologia da prosperidade, chegaram até aonde chegaram também, porque tem os seus adeptos, tem os seus fãs, né, que propiciaram condições para que esses meliantes, esses corruptos, esses bandidos, fizessem o que fizeram aí. Então, nós temos o resultado hoje de tudo isso, e estamos diante de uma impassividade terrível, sem saber para que lado correr. O dinheiro público sumiu, as contas estão aí para nós pagarmos, e eu acredito que se chegarmos a um final do túnel aí e conseguirmos alguma luz, o Brasil terá que ser passado a limpo. Em relação a essa Câmara de Deputados, em relação a esse Senado, em relação a esses impostos que nós somos obrigados a pagar e não temos retorno, esta questão de não existir um órgão competente, governamental, para cuidar do seu povo em relação às falsas religiões, os falsos líderes religiosos, as falsas interpretações particulares das escrituras sagradas. E deixo uma dica também, né? Além de tirarmos tantos impostos que estão nas costas dos brasileiros, e não existe retorno, né? Como eu já disse no meio do Hangout, eu deixo uma dica aí: casa não é nossa, você deixar de pagar um imposto, a prefeitura te executa, te toma. Carro não é nosso, se você deixar de pagar um ano o IPVA, seu carro pode ser zerado, Mercedes, importado, o que for, vai para o pátio, fica no tempo.
Eu gostaria de dizer já o preço que nós pagamos no veículo no Brasil, com o imposto que já é embutido. Eu gostaria de, se o Brasil for passado a limpo, além de descarrear vários impostos das nossas costas, fazer com que IPTU e IPVA fosse um imposto único. Você tirar o carro, pagar o seu imposto e nunca mais ter que pagar imposto. O carro é seu, não é do Detran, não é do pátio do Detran. A casa, a mesma coisa, um imposto único. O patrimônio você comprou, tem escritura, é seu. Se você atrasar imposto ou você não atrasar, é seu. Porque quando você atrasa o imposto de um carro ou de um imóvel, você percebe que o imóvel e o carro não são seus. Chega alguém do Detran, chega alguém do poder público e arrasta o seu carro, leva para o pátio, deixa no tempo, toma a sua casa, executa os seus bens. Então, nós precisamos passar o Brasil a limpo. Imposto único para veículos automotivos e imposto único para imóvel de moradia. Vamos acabar com essa putaria e o nosso suor não está sendo usado de forma decente para trazer benefícios de volta à nossa sociedade. Nós estamos utilizando todos esses impostos para roubarem, furtarem e subtraírem dinheiro do erário público. Nós estamos vendo aí máfias em cima de máfia do INPS, máfia do judiciário, máfia dos presídios, máfia do Detran, máfia das NN instituições, máfia do judiciário, máfia do fórum, máfia... O que não tem máfia? Né? Então, eu deixo a minha dica aí. Imposto único para veículo automotivo, quando você tira o veículo novo, e imposto único, além do IPVA, imposto único para o IPTU, para imóveis particulares que fazemos uso para a nossa moradia. Então, muitas são as desilusões que nós estamos tendo, mas tem muito que se fazer também. Precisamos de pessoas sérias, competentes, não compromissadas com a mentira, com o engano, com a fraude, com a corrupção, mas se empenhar pelo equilíbrio, pela justiça, pela incorruptibilidade do nosso povo, da nossa nação. Leis mais fortes, mas também mais justas, bandidos na cadeia, pessoas de bem soltos, livres, e trabalhando e cuidando da sua vida, né? E não facilitarmos o crime organizado. Eu gostaria de deixar mais um recado aqui. Hoje nós temos aí morte de policiais, de fronte dos seus parentes, dos seus familiares, nós temos mortes de juízes de direito, morte de promotores, mas será que praticamente tudo isso, as próprias autoridades constituídas nesse país não têm culpa? Fizeram vistas grossas a tantas coisas, deixaram passar tantas coisas, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária, a Polícia Federal, e hoje não estão podendo mais conter aquilo que eles deram corda. Criminalidade livre e solta, e hoje o que ocorre é que muitos cidadãos sérios prestam serviço à população na Polícia Militar, na Polícia Civil, na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária, e nos jurisconsultos, nos magistrados, estão perdendo as suas vidas porque lá atrás fizeram vistas grossas a crimes organizados, organizações criminosas, máfias, narcotraficantes, e hoje eles estão perdendo a guerra, porque permitiram que assim fosse. Fizeram vistas grossas, deixaram muitas coisas passarem, e agora o preço está sendo com a vida ou a morte. Nós sabemos também que dentro dessas corporações também tem os meliantes, tem os corruptos, tem os policiais militares, os policiais rodoviários, os policiais federais, praticamente
os juristas, os jurisconsultos, né? Essa classe toda aí de meliantes e corruptos. Todos os lugares, em todas as profissões, nós vamos ter o joio e o trigo. Eu gostaria de deixar essa minha participação e até um próximo hangout, se assim Deus nos permitir. Uma boa noite a todos e até um próximo hangout. Um abraço. E de um falso sistema religioso que praticamente determinou regras, leis, conceitos, preceitos, ideais, para que tudo isso que estamos vivenciando hoje fosse implantado na nossa nação. Então, a verdade foi rechaçada, os valores éticos, morais, religiosos, de fato, foram rechaçados e foram dando um jeitinho daqui, um jeitinho dali, e nós podemos observar o dano maior que tudo isso vem causando à nação, que já não é mais considerada uma nação séria, uma nação que se pode dar crédito, uma nação em que existe uma Constituição séria, um Supremo Tribunal Federal sério, um Supremo Tribunal de Justiça sério, um Tribunal Superior Eleitoral sério, Olá, muito boa noite, mais uma vez, estamos juntos para este hangout e fazermos mais alguns comentários sobre o tema em questão. Então, ainda que tudo acabe pizza, está tudo bem claro, né? Por quem o Brasil está sendo administrado. Não adianta mais vir com chorumelas, com apelos, com blindagens, com aparelhamento do sistema, com desculpas esfarrapadas, e nós sabemos que existe um dito popular que diz que contra fatos não existem argumentos. Só nos resta saber o que ficou ao lado do cidadão de bem, o que resta a ser feito para a sociedade brasileira de bem como um todo. Nós sabemos que nós estamos imiscuídos hoje numa promiscuidade política de um sistema político corrupto instaurado para o cidadão de bem. Então, nós estamos vendo aí o inferno astral em que o Brasil está passando, devido ao comportamento, atitude e ações de pessoas inescrupulosas, meliantes, corruptos, bandidos, marginais e, acima de tudo, ladrões do erário público. E o engraçado é que entram e saem da prisão como a gente entra e sai de um shopping center, né? Muito bom isso, é legal. Quer dizer, o exemplo que isso aí será dado para outras pessoas. Pode cometer o crime que você quiser, que o advogadinho de porta de cadeia está ali para te tirar, porque lei e justiça não existem mesmo. Então é isso que nós estamos vendo. E vamos ver o final que vai ter o mártir da nossa história, o excelentíssimo, merentíssimo senhor doutor juiz federal, Sérgio Moro. E eu temo até pela vida dele, porque ele está Câmara de Deputados sério, uma Câmara de Senadores sério, presidenciáveis sérios e religiosos e líderes religiosos sérios, com raras exceções, e vamos aí saber como os que estão incluídos em raras exceções conseguirão praticamente ser salvos
por tudo isso que estamos presenciando. O país está entregue ao crime organizado, à organização criminosa, a banqueiros especuladores que vivem em função da usura e da lisura do dinheiro do cidadão de bem, com uma determinada exploração que jamais a gente pode imaginar. As entidades que mais ganham nesse país e menos trabalham são os banqueiros, né, que ostentam lucros bilionários ano a ano, e nós não vemos nenhum retorno, nenhum benefício se expondo demais em meio a uma quadrilha que tem tentáculos por todas as instituições federais, nacionais e, creio eu, até internacional, até de forma internacional. Então, nós estamos numa situação à deriva, estamos sem saída, estamos praticamente à mercê de uma salvação que pode vir, como também pode não vir mais. E nós estamos aí à espera de que realmente a coisa volte à normalidade, porque nós estamos aí num momento de praticamente de desgovernabilidade, incorruptibilidade desmensurada. Nós estamos aí diante de ilegalidades tamanhas. Estamos vendo aí a Constituição sendo todo dia rasgada pelo STF, pelo STJ, pelo TSE, pelo ministro não sei quem, ministro não sei quem, todos aparelhados com